Bebê baita, reforço. Nossa, péssimo. Roda essa vinheta aí. Fala, fiel! Saudações corintianas, tudo bem com vocês? Estamos aí com o cenário um pouquinho diferente, né? Um pouquinho novo. E para falar de um assunto também bem diferente, não tão novo, porque a gente já fez vídeo sobre o BBB, sobre o Felipe Prior e o corintianismo dele. Mas esse vídeo é para falar agora pós-eliminação do Prior lá da casa, sobre a possibilidade dele jogar no Corinthians. Ele pode jogar no Corinthians. Não no Corinthians profissional, comandado pelo Thiago Nunes e tal, mas no futebol de 7 do Corinthians, também conhecido como Futebol Society, certo? O Corinthians tem um time, o time é bom, a gente já vai contar aqui, e o Prior pode ser o novo reforço desse time. E a gente vai contar essa história pra vocês. Nossa, engasguei tudo. E a gente vai contar essa história pra vocês. Primeiro, o que tem de verdade até aqui, caso você já tenha ouvido falar sobre essa possibilidade do Prior ser jogador do Corinthians. A verdade é que o Pablo Rossi, que é gestor do futebol de 7 do Corinthians, deu uma entrevista para o Globoesporte.com. Nessa entrevista, ele conta sobre os planos de, quando o Prior for eliminado do Big Brother, o Corinthians fazer sim uma proposta para ele jogar nesse time de fut 7 do Corinthians. Aí, muito que bem, o que aconteceu? Essa entrevista foi ao ar na última segunda-feira e o Prior foi eliminado no dia seguinte, né? No paredão mais votado aí da história do Big Brother, 1,5 bilhão de votos. Muito que bem, isso não quer dizer que o Prior é odiado, muito pelo contrário, né? Ele quase fica. Então tem aí as suas centenas de milhões. Centenas de milhões? Então tem aí as suas centenas de milhões de fãs, muitos deles corintianos. Só que agora o Prior saiu. Então, bom, como que fica essa situação? Já que ele saiu, ele vai receber a proposta? Buscando responder essa pergunta, a gente tentou contato com o Pablo Rossi, com o gestor do fut 7 do Corinthians. Só que agora, diante da repercussão dessa entrevista que ele deu para o Globoesporte.com, o pessoal lá no Corinthians pediu agora sigilo. Então eles não vão dar entrevista enquanto essa situação não se define, ou seja, enquanto não decide se vai mesmo fazer a proposta para o Prior ou não. Mas a tendência é que essa proposta seja sim feita. Só que por enquanto nem dá para ser feita. O Prior ele ainda está num isolamento pós-eliminação do BBB. Ele fica uns dias num hotel, então ele sai da casa e ainda fica numa espécie de confinamento. Então nem que o Corinthians quisesse hoje fazer a proposta, conseguiria. Mas a tendência é que isso aconteça sim, só que a gente não conseguiu falar com o Pablo Rossi. Aí você que caiu aí de paraquedas, que não sabe o que está acontecendo, que não sabe da pandemia, que não sabe do Big Brother, quem é Felipe Prior? Por que o Prior é tão querido pela torcida do Corinthians? O Prior, ele é muito autêntico. Acho que isso que chamou a atenção do Brasil todo, dos que gostaram dele e até de quem se incomodou com ele nessa participação do Big Brother. E essa autenticidade dele deixava muito claro quem é Felipe Prior. E uma das qualidades dele tinha defeito também, mas quem não tem defeito naquela casa, inclusive? Olha aí, tô recibando a saída do Prior. Em meio a tanta autenticidade, ficou claro que o Prior é um cara que gosta muito de futebol e gosta muito do Corinthians. A gente já publicou aqui no Meu Timão um vídeo com os melhores momentos dele, dos corintianismos dele na casa, né? Teve de tudo já, ele cantando Aqui Tem Bando de Louco, Oropopó, a semana inteira, falando mesmo Corinthians em diversas situações assim do dia a dia. A situação que eu acho mais da hora foi o dia que ele ofereceram um miojo pra ele, falaram que o miojo ia estar na panela lá, ia dormir, se jogava fora, se não jogava. Aí ele falou, não, deixa aí na panela de madrugada, qualquer coisa eu acordo, bate uma fome, eu como, que é Corinthians. O que ele quer dizer com isso? Porra, é a essência do corintianismo. Não é que existe um corintiano certo e um corintiano errado, mas é que ele tem aquela essência, né, de você falar, que é Corinthians. E aí vai resolver o seu BO. É mais ou menos isso que o Prior fazia lá na casa quando ele citava o Corinthians. Ou então quando ele estava muito feliz, quando ele estava bêbado, e achando que o Corinthians inclusive estava muito bem aí com o Thiago Nunes, classificado para a fase de grupos da Libertadores. Tudo isso chamou muita atenção. E o Prior foi ganhando apoio. Não só apoio de torcedores do Corinthians, mas apoio de qualquer um que gosta de futebol. E que respeita uma rivalidade saudável, né? Porque deve ter um louco ou outro que por ele ser corintiano, não ia gostar dele. Mas a maioria das pessoas gostou dele, apoiou ele. A maioria das pessoas ligadas ao futebol, ao ambiente do futebol. E, porra, chegaram a fazer uma tropa do Prior nesses últimos dias aí de paredão dele. Teve até o Neymar participando, né? Um monte de jogador da seleção brasileira. Então é um cara que ficou muito em evidência, muito. Não só pelo corintianismo, mas por gostar muito
de futebol. E aí, a essa altura, você está pensando, bom, ok, eu também gosto muito de futebol, eu também gosto muito do Corinthians, mas aí só porque eu não fui pro Big Brother, eu não posso participar aí do futebol de 7 do Corinthians, não vou ser contratado pro society do Corinthians? O Prior, ele também tem um passado atlético, sei lá, boleiro assim, não dá pra dizer profissional, ele é arquiteto, mas ao longo da faculdade de arquitetura dele, ele jogava no time de futebol de campo lá da Mackenzie, da faculdade, né, do Mackenzie. E ele tinha um histórico, não só pelo Mackenzie, mas também pelo time que ele jogava outros campeonatos amadores aí da cidade de São Paulo, aí sim campeonatos society. Ele tem um histórico muito peculiar, assim, de entrega. Ele é um cara muito raçudo, isso fica claro. Se ele é bom ou não, ele tem os seus golzinhos, os seus títulos, levantaram uma espécie de ficha dele, e nessa ficha fica claro que ele toma muito cartão amarelo, ele é expulso muitas vezes, consequentemente fica suspenso muito tempo, ele é zagueirão que faz falta, que entra em briga generalizada, é um cara que, se fosse uma contratação pro Corinthians mesmo, assim, pro time profissional, todo mundo ia ficar meio assim, tal, pô, será que é uma boa? Mas é um cara que com certeza ele tem aquela alma do corintiano, né, é um corintiano raiz, então isso deixa a situação muito legal, deixa assim, dá uma esperança pro torcedor de ver o Prior jogando num time do Corinthians, não é um time profissional, mas enfim, jogando num time do Corinthians com a camisa do Corinthians ali, representando o corintianismo, nessa questão da raça, da entrega. Isso o Prior tem, ele deixou claro lá na casa e até antes, como levantaram aí nessas fichas de participações dele. E para finalizar esse vídeo, você também provavelmente nem sabia que o Corinthians tinha um time de futebol society. Tem, é um time oficial, sediado, se assim a gente pode dizer, lá no Parque São Jorge. O pessoal tem time masculino, tem time feminino e são times bons, são times que têm resultados positivos. Agora em 2020, assim como todas as categorias do Corinthians, né, todos os esportes, as modalidades, não tá rolando nada por conta da pandemia. O Parque São Jorge inclusive está fechado. Mas antes, se a gente for pegar ali o histórico de notícias do Fut7 do Corinthians no segundo semestre de 2019, são várias notícias boas. Então o Prior chegando nesse time, ele não chegaria no time de Zé Mané, só mais um Zé Mané e pra jogar uma bola aí. Não, é um campeonato sério, tem resultados, tem participação, enfim, é um cara que chegaria pra virar pra virar um possível atleta do Corinthians. É muito louco essa história. E é isso, fiel. Será que teremos Felipe Prior no Corinthians? Já tem muita foto aí circulando dele quando ele, antes de entrar na casa, né, quando ele frequentava os jogos do Corinthians, ele é torcedorzão, marca presença na arena, marcava no Pacaembu, então é um cara que se chegar é mais um louco pro bando aí com certeza, certo?